Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, eu sou o pastor Rogério Lourenço e meu canal tem o objetivo de estudar a palavra de Deus, mais propriamente dito, as revistas da CPAD, da Escola Bíblica Dominical, da classe dos adultos e também dos jovens. E hoje nós vamos estudar a lição de número 6, na classe dos adultos. E a nossa lição de hoje tem por título A Bíblia como um guia para a vida. Nós vamos aprender que a Bíblia, nós já vimos isso, em algumas aulas anteriores, que a Bíblia é nosso manual de fé e prática. E também não deixa de ser o nosso manual de conduta. Então, ela é um guia para a nossa vida. O textuário da nossa lição está no Salmo 119, verso de número 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A verdade prática, a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados nos ensinos da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. Então essa é a nossa verdade prática. É muito importante também que você realize a leitura bíblica em classe, que está no Salmo 119, verso 97 a 105, que diz: Ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia, e tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. E tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Senhor nosso Deus, te adoramos por essa oportunidade de estarmos aqui diante deste texto bíblico para estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical fundamentada na sua palavra. Que o Senhor nos ajude, ilumine a nossa mente para entender a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então essa foi a leitura bíblica em classe, A lição, ela tem 3 pontos principais. O primeiro, a Bíblia é um alicerce para a vida. O segundo, a Bíblia nos torna pessoas sábias. E o terceiro ponto, nós vamos estar vendo aqui, a Bíblia e a prudência para a vida. Então a lição está estruturada nesses 3 pontos, ok? Então vamos lá para o primeiro ponto. A Bíblia é um alicerce para a vida. O que é o alicerce? O alicerce é aquilo que se faz primeiro em uma construção. A primeira coisa é a base da construção. Então, o título desse ponto diz: a Bíblia é um alicerce para a vida, ou seja, a Bíblia é o que sustenta a nossa vida e muito mais a nossa vida espiritual. Olhando aí para o subponto de número 1, diz: a palavra de Deus é alicerce. Lá em Mateus 7, versículo 24, nós temos o famoso texto dos 2 alicerces. O alicerce da casa edificado sobre a areia e o alicerce da casa edificado sobre a rocha. Então, Jesus, ele
lá no versículo 24, ele assemelha, né, o homem que edificou a sua casa, o seu alicerce sobre a areia, àquele homem que escuta as palavras dele, né, e ele faz um recorte, né, ele diz, estas minhas palavras, que provavelmente, né, se refere ao Sermão do Monte, que iniciou-se no capítulo 5 e foi até o capítulo 7. Então ali ele termina o Sermão do Monte, o seu famoso, célebre Sermão do Monte, e aí ele diz, todo aquele, pois, que escuta estas, então estas, pronome demonstrativo, se referindo às palavras que ele acabou de falar, de proferir, de pregar no Sermão do Monte. Então aquele que escuta as palavras e não pratica é o homem que fez o alicerce da sua casa na areia. O homem que escuta estas palavras de Cristo e as cumpre é o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é comparado a uma pessoa prudente. Então, a palavra de Deus é um alicerce. E nossa casa espiritual, digamos assim, ela deve estar edificada sobre a rocha, né? E, metaforicamente, Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, e versículo de número 4, ele vai dizer que, metaforicamente, que a rocha é Cristo. Ele diz, e todos beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então ele metaforicamente diz, né, que Cristo era uma pedra, uma rocha. Eu digo metaforicamente porque Cristo não é uma rocha, né? Mas falando da firmeza que ele produz, ele é comparado a uma rocha. Jesus não é uma pedra, né? Jesus é Deus, Jesus é a segunda pessoa da Trindade, portanto Deus, mas não é uma rocha, né, que você pode bater como uma rocha. Então é uma metáfora dizendo da firmeza, falando da firmeza do Senhor Jesus Cristo, né? E só Jesus tem as palavras de vida eterna. Lá em João, no capítulo 6, em um outro sermão famoso de Jesus, né, que é o sermão do pão da vida, os discípulos, muitos dos que estavam ali, né, eles acharam duro aquele discurso, né, e foram saindo, foram embora. E Jesus, ele vai dizer o seguinte, ele se dirige para os 12 no versículo 66 e diz, no versículo 67 diz, vocês querem também se retirar? Quereis vós também retirar-vos? E aí Pedro, né, sempre tomando a palavra, como de costume, diz, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Então só a palavra de Deus é alicerce para a nossa vida. Olhando para o subponto 2, a palavra de Deus é luz. O Salmo 105 e o Salmo 119, verso 105 diz isso, é o nosso texto áureo, né? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Por que lâmpada para os pés e luz para o caminho? Porque a palavra de Deus ilumina o nosso caminho, né? Significa que ela nos orienta, iluminando os nossos passos, mostrando, dando instruções por onde nós devemos andar. É por isso que tem muito cristão, muito crente, que quebra a cara, né, no linguajar bem simples, que fica batendo cabeça. Por quê? Porque não está andando na orientação, na luz da palavra de Deus. E fora da luz da palavra de Deus, o que nós temos? Escuridão, trevas. E trevas na Bíblia, escuridão na Bíblia é sinônimo de pecado, sinônimo do mundo, né? Sinônimo de coisas que não agradam a Deus. Então as escrituras, o que elas fazem? Elas dissipam, a Bíblia dissipa toda escuridão espiritual.
e conduz a nossa vida com segurança para o caminho da vida eterna. Então a palavra de Deus é luz. Se você talvez está andando em caminhos escuros, obscuros, volte para o caminho da luz, volte para o caminho da palavra, volte para o caminho de Cristo, porque só Ele tem a palavra que iluminará o seu caminho. O subponto de número 3 diz: a palavra de Deus é imutável. Então nós já aprendemos isso algumas em lições anteriores, que a palavra de Deus é inerrante, infalível, né, e também imutável. Por quê? O texto bíblico permanece inalterado. Quantos anos de escrita e continua ainda inalterado. Então, os padrões de ética e de moral cristãs não podem sofrer mudanças. Hoje, existe uma palavra no meio filosófico, digamos assim, né, que é o relativismo. O que é o relativismo? O relativismo é aquilo que relativiza o que é absoluto. Ou seja, não existe para o relativismo a verdade absoluta. Aquilo que é certo para mim pode ser errado para você. E aquilo que é certo para você pode ser errado para mim. Então, é o relativismo. E nós temos hoje o relativismo ético e o relativismo moral, mostrando que não há verdade absoluta. Mas, na verdade, isso é uma falácia, né? Uma falácia do mundo, uma falácia de Satanás, porque a Bíblia é o padrão de moral e ética absoluto, estabelecido por Deus e é inalterável. Então, o que era pecado há 1000 anos continua sendo pecado hoje e continuará sendo pecado, até Deus restaurar todas as coisas e extirpar o pecado de vez. Então, valores cristãos, eles são permanentes. A ética cristã, vez ou outra, né, a CPAD lança revistas sobre ética cristã. Então, a ética cristã, ela é permanente, ela é inalterável. Ela não necessita de reformas e nem deve ser mudada, reformada, inalterada, alterada, porque ela é inalterada. Então, esse primeiro ponto, nós vimos aí, a Bíblia é um alicerce para a vida. Se você quer ter um alicerce firme na presença de Deus, o único caminho é a Bíblia, as sagradas escrituras que nos levam para a salvação. Se você tem algum comentário aqui neste ponto, alguma pergunta, antes de nós passarmos para o ponto subsequente, pode deixar aqui nos comentários que nós vamos interagir com você. Então vamos agora para o segundo ponto, né, principal. A Bíblia nos torna pessoas sábias. Então a Bíblia, ela é um livro de sabedoria. Olhando para o primeiro subponto, primeiro subtópico, nós temos o conceito de sabedoria. O que é sabedoria, né? No hebraico, nós temos a palavra Hokmah. Hokmah, né, no hebraico, e o seu correspondente em grego, Sofia, né? Sofia, ambas têm o sentido de habilidade, experiência, qualidade de quem é sábio. Então, Hokmah, hebraico, Sofia, o grego. Então nós temos aí habilidade, experiência, qualidade de quem é sábio. Na obra Teologia Sistemática, né, uma perspectiva pentecostal, tem uma definição de sabedoria aí, que a sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Então, conhecimento, né, é o saber, e a sabedoria é colocar o conhecimento em prática, é ter experiência para colocar o conhecimento em prática, né? É ter habilidade para colocar o conhecimento em prática. Isso é sabedoria, né? O conhecimento que nós absorvemos pela mente deve ser aplicado
da nossa vida. Então você aprende, absorve e aplica. Essa aplicação, essa habilidade de aplicar o conhecimento é chamado de sabedoria. Então, em linhas gerais, o que é a sabedoria? É colocar o conhecimento em prática. Simples assim. Subponto 2, Deus é a fonte da sabedoria. Então, Deus ele é a fonte. Se você quer ser sábio, Deus é a fonte. Nós vamos ler um texto aqui no livro de Daniel, no capítulo de número 2. Daniel, capítulo de número 2, versículo 20. Nós vamos ver esta verdade aí, né? Que Deus é a fonte de toda a sabedoria. Daniel, capítulo 2, versículo 20. Diz: falou Daniel e disse: bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a honra. Porque dele é a sabedoria e a honra. Então a sabedoria, ela vem de Deus. Portanto, Deus é a fonte da sabedoria. Deus ele é essa fonte. Podemos ler ainda para reforçar aqui o argumento, né? Provérbios capítulo 2. Provérbios capítulo 2. Vamos ver aqui, Provérbios capítulo 2, versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Então, da boca de Deus vem o conhecimento e o entendimento. Por quê? Porque Deus é a fonte da sabedoria. Então, a sabedoria de Deus, ela é inescrutável, né? Quão profunda é a sabedoria de Deus. Você pode conferir isso em Romanos capítulo 11, versículo 23. Agora, partindo para o último subponto desse ponto, o temor é o princípio da sabedoria. Então, a Bíblia registra, né, temos aqui um texto na versão Nova Almeida atualizada, a NAA, que diz que o temor do Senhor é o princípio do saber. Então, o temor a Deus, ele produz entendimento, então produz sabedoria. Então, quando você começa a temer a Deus, estudar as Escrituras, aplicar as Escrituras na sua vida, você começa a entender melhor, né? Começa a temer a Deus, começa a receber sabedoria, começa a aplicar a sabedoria e você vai se tornando sábio cada vez mais. Do contrário, o contrário também é verdadeiro, né? Os que rejeitam ao Senhor e a sua palavra permanecem na ignorância. Salmo 14, verso 1. Então, aquele que teme ao Senhor é sábio. Aquele que rejeita ao Senhor continua na ignorância, né? Então, a pessoa sábia, ela tem alguns benefícios, né? Ele recebe alguns benefícios. Primeiro, ele acumula conhecimento. Provérbios 14, 10. Então, o primeiro benefício, ele vai acumulando conhecimento. Ele se torna um ganhador de almas, né? Aquele que é sábio, aquele que ganha alma, sábio é. Provérbios 11, 30. Ele se torna próspero, lá em Provérbios 19, 8. Está tudo na sua revista aí, você pode depois fazer a leitura e conferindo, né? E também exerce domínio próprio. Então, aquele que é sábio, né? A pessoa sábia, ele recebe alguns benefícios. Eu achei muito importante esse último, né? Ele exerce domínio próprio. O homem sábio controla o seu ser, ele consegue controlar o seu espírito, suas emoções, suas paixões e assim por diante. Então, esse segundo ponto, nós terminamos agora. Nós vimos aí, a Bíblia nos torna pessoas sábias. O apóstolo Tiago diz, né? Se tem alguém com falta de sabedoria, peça a Deus que lhe dá liberalmente e não lhe lança em rosto. Então vamos para o terceiro ponto,
a Bíblia e a prudência para a vida. A Bíblia e a prudência para a vida. O conceito de prudência. O dicionário Wycliffe esclarece que o termo prudência, no hebraico arun, é usado no sentido positivo para identificar uma pessoa sensata. Então, aquele que é prudente é sensato. Então, a Bíblia nos dá prudência para a vida, né? O adjetivo grego sinetos enfatiza uma decisão inteligente. O dicionário Vine destaca que o substantivo grego phronesis e suas declinações denotam sabedoria prática. Então, o que é prudência? Sabedoria prática. Em termos gerais, né, a prudência é a virtude que evita ações temerárias. Então, aquele que é prudente, ele não é precipitado. Ele é sábio, moderado, pensa antes de agir, age com sabedoria, fala com sabedoria e assim por diante. Então, o conceito de prudência, né, é bom senso, é cautela, é discernimento. Nós podemos usar aqui vários adjetivos, né? Discernimento para fazer a escolha certa. Então, aquele que é prudente, ele pensa antes de agir. A prudência dos justos. João Batista pregava, né, com essa finalidade, converter os rebeldes à prudência dos justos. Então, nesse sentido, a mensagem da salvação em Cristo não apenas restaura o pecador, mas também o faz andar em veredas de retidão. Então, aquele que é prudente, ele é justo. Aquele que é justo é prudente. E eu gostei muito dessa expressão de João Batista, né? Converter os rebeldes à prudência dos justos. Então, ele pega a prudência dos justos como modelo para os rebeldes, né? É como se ele dissesse: olhem para a prudência dos justos e façam da mesma forma. Muito interessante isso, né? E para encerrar, sobre ponto 3, os benefícios da prudência, né? Então nós temos aí o autocontrole, né, diante das ofensas. Olha que coisa muito interessante isso, né? O autocontrole diante das ofensas. Humildade para não exibir o conhecimento. Então, aquele que é prudente, ele não fica se exibindo, né? Quando ele é sábio, tem bastante conhecimento, ele não fica se exibindo porque ele é prudente. A correta tomada de decisões, isso é muito importante para não tomar decisão errada. O pensar antes de agir, né, para não ser influenciado. Tem pessoas que são tolos, né? São tolos com todo respeito à palavra. A Bíblia usa a palavra tolo. É aquele que se deixa influenciar por qualquer pessoa e toma decisões erradas, né? A pessoa que é prudente, ele alcança uma boa reputação, uma alta posição, né? E por aí vai, desvia-se do perigo. Então, há muitos benefícios para quem é prudente, para quem pratica a prudência. Isso é muito importante. Então, se nós não temos prudência, nós precisamos buscar a prudência dos justos. Busque a Deus, Senhor, me dá sabedoria para agir com prudência, agir corretamente no nome de Jesus. Então, esse último ponto nós vimos aí a Bíblia e a prudência para a vida. O prudente vê o mal e esconde-se, né? Mas os simples continuam, passam e sofrem a pena. Então, que sejamos prudentes, que sejamos sábios, tendo sempre como base, como manual de vida, a Bíblia Sagrada. Que Deus te abençoe e esta lição sirva de edificação para a sua vida espiritual, no nome do Senhor Jesus. Fique com Deus e até a próxima aula.